Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E quando é que eu posso oferecer chocolate pro meu filho? E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores, de um jeitinho todo especial, através de brincadeiras. E, se você ainda não sabe, eu sou nutricionista infantil. Então vamos lá para o nosso assunto, né? A Páscoa tá aí. A gente tá vendo aí os supermercados cheios de chocolate. E também tem as opções ali pra gente comprar virtualmente agora, né? Enfim, e eu tenho certeza que as crianças devem estar doidas com chocolate por aí. Porque pelo menos a minha filha, ela tá maluca, né? Outro dia a gente saiu, eu precisei de levá-la, né, pra dar uma voltinha comigo. E aí a gente entrou numa loja dessas de conveniência e tudo, e lá tava lotado de chocolate. E ela olhava pra cima, maravilhada com aquele universo de embrulhos, papéis coloridos e coelhinhos e ovinhos e um monte de coisa. E ela já tava lá até querendo escolher o ovo de Páscoa dela, enfim. Eu imagino que essa cena também seja bem comum por aí, não é mesmo? Então tá, né? E aí, junto com a Páscoa, a gente tem várias dúvidas, não é mesmo? Será que a gente pode dar mesmo chocolate? Qual é a quantidade que a gente vai dar? A partir de quando que a gente pode dar chocolate? E calma, vou responder todas essas dúvidas aí que vocês estão tendo. Vamos começar, né? Pela primeira coisa. Quando a gente olha para crianças, para bebês ali a partir, né, de 6 meses, quando começa a comer, a gente sabe que não é recomendado oferecer açúcar nessa idade, né? Justamente porque o açúcar, quando a gente oferece antes do tempo, tá? Ele pode alterar o paladar da criança, ela pode preferir mais alimentos doces do que alimentos com um sabor menos adocicado, como por exemplo frutas, né? Com açúcar natural que a gente fala. E pode alterar ali o paladar dela, né? E isso predispõe ali a doenças futuramente, enfim, tá? Então a gente sabe que não é recomendado doces a partir dos 2 anos. Até porque também o organismo da criança, a partir dos 2 anos, ele já tá até mais preparado para digerir o açúcar do que o organismo de uma criança de 6 mesinhos, né? Então vamos lá, né? Beleza, a gente já entendeu que o chocolate, o açúcar, né, é a partir dos 2 anos. E o chocolate, ele entra nesse grupo também. Porque o chocolate, ele também tem açúcar na composição. É um tipo de doce. Mas vamos lá, né? Primeira coisa. Mamães que têm bebês ali novinhos e não querem oferecer chocolate, doces, respeitem, né? Familiares, respeitem essas famílias que a decisão desses pais de não oferecer o chocolate, porque eles querem optar aí por esperar o tempo ali de 2 anos, enfim, tá bom? E aí você deve estar se perguntando aí, se você é familiar, né, e tem aí um bebê na família e de repente você quer dar um ovinho de chocolate, mas, poxa, não pode dar, e o que eu vou dar então, né? Você deve estar se perguntando aí, mas já que não pode dar chocolate e que a mãe, o pai não querem, o que eu vou dar no lugar então? Porque Páscoa é chocolate, né? E, gente, tem outros presentinhos que a gente pode oferecer, tá? Um exemplo são os coelhinhos, sendo de pelúcia ou de plástico ou outro material, tá bom? Você pode oferecer um coelhinho de pelúcia ou até um coelhinho de verdade também, caso a família esteja à vontade com isso, tá bom? Mas uma outra opção é o coelhinho de pelúcia, tá? E eu até queria já fazer um convite para vocês ficarem de olho no meu Instagram, @nutri_Isabela Caseiro, que eu vou postar mais opções que vocês podem oferecer de presentes de Páscoa para crianças, caso a família não queira dar chocolate, seja porque ela tem alergia ou porque é bebê, tá bom? Então, beleza, né? Já entendemos ali que bebezinhos a gente não pode oferecer, justamente por causa da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e outras aí, ademais recomendações, a gente não pode oferecer. E já tirei até de brinde uma ideia de presente para substituir o chocolate. Beleza. E para crianças mais velhas, né? O que eu vou fazer então para crianças ali a partir dos 2 anos para cima, né? Elas podem comer chocolate. Mas e a quantidade? Será que eu vou deixar livre na mão dela? Será que eu vou colocar uma quantidade específica? Como que nós vamos fazer isso daí? Então, a primeira coisa que eu queria te contar
é que ainda não existe um consenso sobre a quantidade recomendada, tá? De chocolate que as crianças podem ingerir ali a partir dos 2 anos, tá bom? A gente sabe que a quantidade de açúcar, tá? Recomendada durante, né, ao longo do dia ali, são 25 gramas, que dá mais ou menos ali 2 colheres de sopa rasas, tá? Não é uma colher de sopa montanha, é uma colher de sopa rasa. E aí, né, beleza, a gente tem essa quantidade aí de açúcar. E a gente sabe que o chocolate, ele tem açúcar. Especialmente chocolate branco, que é o campeão em açúcar. E a gente sabe que o chocolate branco, ele é feito à base de leite, né? Ele não é feito com cacau, que o cacau que é a matéria-prima do chocolate, ele não tem cacau, ele tem leite, açúcar, enfim, tá? E o chocolate ao leite vem em seguida, sendo o segundo com maior quantidade de açúcar. Até porque, para ele ficar cremosinho daquele jeito, gostosinho, tem que acrescentar mais açúcar. E sem contar que se você reparar a cor dele, se você comparar a cor de um chocolate ao leite com um chocolate amargo ou meio amargo, você vai ver nitidamente a diferença. O chocolate ao leite, ele é mais marronzinho, um marrom mais claro. Já o chocolate amargo, meio amargo, ele é um marrom escuro e dependendo do amargo, ele chega a ser até quase preto. E isso é justamente por causa da presença, da maior presença do cacau, tá bom? Que é a matéria-prima aí dos chocolates, tá bom? E aí, gente, né? Primeira coisa, para crianças, eu gosto muito de indicar, né? Você oferecer, especialmente, né? O chocolate amargo ou meio amargo. Só se atente à qualidade desse chocolate. Por quê? Tem muita mercadoria aí no mercado, né? Tem muito chocolate no mercado que se diz amargo ou meio amargo. Só que quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, e eu te recomendo fortemente olhar isso daí, tá? Se você até quer aprender como é que lê rótulos, enfim, você deixa aqui embaixo pra mim se você quer aprender um pouquinho mais sobre leitura de rótulos. E quem sabe eu até faço um vídeo explicando pra vocês como que a gente faz pra ler rótulos, entendendo um pouquinho da rotulagem ali. Então, se você quer aprender, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, beleza, né? A gente tem que olhar ali a qualidade do chocolate, né? Do chocolate amargo. Por quê? A gente vê na indústria lá a embalagem, né? Chocolate amargo, chocolate meio amargo, ok. Mas, e quando a gente vai ver os ingredientes, não é aquilo que a embalagem promete. Então, a gente precisa se atentar, tá bom? Uma dica que eu dou é que se nos 3 primeiros ingredientes ali tiver açúcar ou leite, tá? Especialmente o açúcar, já não é um chocolate de tão boa qualidade. Em geral, os chocolates amargo, meio amargo, os primeiros ingredientes são ali o cacau, tá? E isso é importante da gente se atentar nesses chocolates, tá? E, claro, a recomendação, né, o mais indicado é você, inclusive, oferecer esse chocolate amargo ou meio amargo para criança, até porque, além de ter menos açúcar, a gente também tem propriedades ali mais saudáveis, vamos dizer assim, nesse chocolate. A gente tem propriedades que fazem, inclusive, bem pro organismo, tá? Justamente por causa do cacau, tá? Só que a gente sabe que nem todas as crianças gostam de chocolate amargo, né? Tem aquelas, e eu me coloco aí, quando eu era criança, eu amava chocolate branco, era o meu preferido, era chocolate branco, que gostam mais de outros sabores de chocolate. E aí, eu não vou dar? Não, você pode dar, inclusive deve dar, que a gente tem que ensinar para a criança também como que ela vai se comportar, como que ela vai comer esses alimentos ali também ricos em açúcar, até porque eles fazem parte da nossa realidade. E proibir, eu não acredito que seja o melhor caminho, tá? Então, a gente ensinando para essas crianças como elas vão consumir esses chocolates é o melhor caminho. E como que a gente vai fazer isso, né? Porque falar só não adianta. A gente que é mãe, né, a gente sabe que só ficar ali falando o tempo todo na cabeça da criança não funciona muito não. Beleza, como que a gente vai fazer isso então? E eu gosto muito de ir um pouco ali para a disciplina positiva, que é o que eu vou ensinar para vocês agora a fazer. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer, primeira coisa, um combinado com a criança. Olha, vamos definir um horário para você comer esse chocolate, tá? Então, a gente vai definir, sei lá, depois do almoço, como uma sobremesa. Mas tem que comer tudo até raspar o prato? Não necessariamente. Pode deixar um pouquinho ali e comer a sobremesa depois? Ok, beleza, não tem problema. Esse combinado, você vai fazer com seu filho. Eu, na minha casa, junto com meu marido e com a minha filha, a gente costuma combinar com ela que nós vamos, inclusive, fazer o seguinte combinado. Olha,
você vai almoçar, tá? Não precisa de comer tudo. E aí, depois do almoço, a gente come a fruta e depois come o doce, tá? É sempre esse o combinado. O suco, a fruta, né? E depois o doce, tá bom? E você pode fazer isso, tá? Dosando ali as quantidades, etc. E aí, beleza, fizemos esses combinados. Vai deixar solto na mão da criança, né? Porque a gente sabe que época de Páscoa agora, família adora dar ovo de Páscoa pra criança, não é mesmo? Oh, meu Deus, quantos ovos de Páscoa que a gente fica. E nós, como mães, a gente fica lá com o cabelo em pé, né? Porque... Meu pai é eterno. Tem tanto chocolate aqui em casa que não sei o que eu vou fazer. E é uma conversa que eu escuto muito entre as mães, né? Tanto no consultório, nos meus atendimentos, quanto também nos grupos de mães que eu participo. E elas ficam assim, nossa, o que eu vou fazer com esse tanto de chocolate? Meu filho só quer comer chocolate o tempo todo. E, gente, o que eu também falo muito para as famílias, tá? É que o chocolate fique sobre a posse de um adulto, de um responsável. Porque se a gente deixar na mão da criança, ela vai comer tudo mesmo. Porque é gostoso. Criança come aquilo que é atrativo para ela, que elas gostam. Elas ainda não entendem, né? Especialmente se for crianças mais novinhas, elas não entendem muito aquela questão de ser saudável, não ser saudável. Para elas, se é gostoso, tem que comer, tem que aproveitar. E por isso elas comem, né? Elas querem comer só aquilo. Até a gente, como adulta, a gente faz isso de vez em quando, não é verdade? Quem nunca quis repetir aquela sobremesa porque tava boa? Ou quem nunca quis comer um docinho ali no dia que tava um pouco mais triste, acabou exagerando um pouquinho, não é mesmo? Eu já fiz isso. Então, pra criança é também dessa forma, né? E aí, o que a gente faz? Eu sempre recomendo, né? Deixa ali o chocolate sobre a posse de um adulto, do responsável, e essa pessoa, ela vai partir, vai oferecer para a criança a quantidade que é indicada. Então, pode ser um pedacinho do ovo de Páscoa, pode ser uma tirinha da barrinha de chocolate, pode ser 2 quadradinhos, 1 quadradinho da barrinha de chocolate, enfim, o que vocês definirem aí como um limite, tá? É claro que a gente não deve exceder, não deve ser muito, tá? Eu acho interessante aí para crianças você oferecer no máximo aí uns 2 quadradinhos, tá? Depois ali do almoço, e um pedaço pequeno do ovo de Páscoa, tá? Você pode medir ali, por exemplo, como se fossem 2 colheres daquela de sobremesa, tá? Os pedaços, enfim, tá? Então, é importante a gente não oferecer demais também. E ensinar pra criança como que ela vai comer esse chocolate também, né? Quando a gente come mais devagar, deixando inclusive até o chocolate derreter na nossa boca, a gente sente mais prazer e tende a comer menos. Então, já fica uma outra dica aí pra você ensinar pra criança como que ela vai comer esse chocolate, tá bom? Então, a gente, né, combina com a criança um horário específico, uma quantidade, o chocolate fica sobre a posse de um adulto ou de um responsável. Depois do horário que você definiu, se a criança cumpriu com os combinados, você oferece e ensina pra criança a comer devagarzinho e tá tudo bem. É essa a dica pra você conseguir controlar um pouco aí essa vontade de comer doce, essa quantidade absurda de chocolate que às vezes a gente quer comer, né? Até a gente como adulto, a gente quer fazer isso, tá bom? Então, só lembrando, fica de olho no meu Instagram, que se por acaso você é mãe de bebê ou tem uma criança alérgica a chocolate e não vai dar ovos de Páscoa, tá? Não vai dar chocolate, enfim, tem outras opções. E, inclusive, daqui no sábado, no próximo sábado, vai ter uma receita muito bacana de ovo de colher saudável também, que é uma outra opção para as famílias que, de repente, elas não querem mesmo comprar esses ovos cheios de açúcar e elas se animam, elas topam fazer alguma coisa em casa, né? Então, se você tem esse ânimo, fica de olho nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, que vai ter receitinha também de ovo de Páscoa saudável e de outros presentes que você pode oferecer para a criança, além do chocolate. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curta, compartilha com suas amigas, marca uma mamãe também, para que ela possa aprender um pouco mais com esse vídeo, pra a gente ficar tranquila nessa Páscoa que tá chegando e a gente fica de cabelo em pé muitas vezes, como que a gente vai controlar essas crianças com esse tanto de chocolate. Combinado, então? Um grande beijo pra vocês e com muito amor em cuidar. Bela!